Fala, senhores, tranquilo? Cara, essa aula é sobre a aula passada que eu falei sobre. Eu falei sobre o impacto do pai na influência da vida de uma mulher e armadilhas que essa relação, se não for bem feita, pode causar. Cara, é um vídeo que eu fiz, né, pro público feminino antes de chegar num vídeo próximo que eu vou fazer sobre na hora de escolher o seu parceiro. Eu precisei diferenciar, né, as necessidades, que são os impactos negativos que um pai pode causar, do que ela realmente busca, que são os objetivos. Porque quando a gente não sabe a diferença de um do outro, a gente escolhe errado. A gente acha que a necessidade é a busca, e não é. Só que, cara, isso aqui é um tipo. Essa aula aqui, o 261, ela é uma aula que influencia diretamente qualquer pessoa que lê. Você vai chegar numa parte aqui que você vai poder mapear de uma forma mais simples, mas consegue apontar características que você tem e que você não tem e que elas foram impactadas pelo seu pai e sua mãe. O RC 122 eu já falei sobre isso, mas aqui eu trago ela de uma forma mais simples. Eu já fiz esse teste e eu vou falar sobre ele aqui. E isso pode te ajudar, filho, na tua progressão de vida. Porque a pior prisão é aquela que a gente não sabe que está. Se a gente consegue entender as coisas que a gente tem falta, a gente consegue dimensionar o que a gente realmente quer buscar, sabendo diferenciar um do outro. Eu quero buscar isso, mas eu tenho falta disso. Então eu trato minha falta para poder buscar isso melhor. E tá tudo certo. Então é uma troca de ideia, é um bate rápido, mas que eu acho que pode ajudar todo mundo. E é um convite a ver o vídeo 261, porque ele vai impactar também na vida de todo mundo que vê. Não só das meninas, não só das minhas filhas, mas também nos meus filhos, certo? Sou cadastro, sou caveira, né? Já virou um bordão isso, as pessoas vêm falar comigo, eu sou cadastro, sou caveira. Eu sou cadastro, sou caveira, e eu tento através da mentalidade de operações especiais pegar pessoas comuns e levar elas para caminhos extraordinários. E a gente ainda vai dominar o mundo. Não é uma promessa, é um aviso. Fala, senhores, tranquilo, Cadar na área. A troca de ideia de hoje, calma aí que eu deixei a luz apagar. Guarda fazendo muita coisa ao mesmo tempo. A troca de ideia de hoje vai ser uma coisa que a gente falou nesse vídeo passado, que foi a parte de você perceber o padrão que a relação dos seus pais influencia vocês. O vídeo, ele tem uma temática voltada para as meninas, mas, cara, eu acho que é um vídeo que todo mundo deve ver, tá? Porque, cara, somos seres duais, então o que serve para um, no geral, vai servir para outro, nem que seja em oposição. E sobre esse teste aqui que eu falei, eu já fiz ele para mim, tá? Sobre pensa na relação do seu pai e pontua as coisas que você te frustram nele, que te incomodam e os medos e um plus e o que você admira. Você vai pontuar. Depois disso, você, no geral, pontua as mesmas coisas em relação à sua mãe. Você, no geral, vai bater em um, que vai ser talvez a sua referência para alguns tipos de assunto, e voltar para o outro para achar uma solução. E isso normalmente é o seu padrão límbico de comportamento. Filho, quando você fizer meu curso, mas eu já deixo aqui avisado para você, o teu límbico, ele domina 95% das suas decisões emocionais, que é construído na sua fase até os 7, 8 anos, que é a primeira infância. O teu córtex, ele começa a ser construído de forma mais madura, muito mais à frente, 10, 11, e vai concluir com 25, 30 anos. A parte que domina a sua vida é o límbico, e ela é formada pelos seus pais. No RC 122, eu explico isso, a importância da família, certo? E o límbico, filho, ele não é só o tomador de direção, ele é uma grande fonte de energia. Quando você tem problema entre a dualidade de pai e mãe e você não consegue resolver, tipo assim, vou dar um exemplo. O que o Kadar admirava no pai? Força e coragem. O que o Kadar tenta ser? Forte e corajoso. O que o Kadar não gostava do pai? As inconsequências, o descontrole e a falta tipo assim, uma falta de clareza em objetivo. Quais são as coisas que o Kadar tenta melhorar nele mesmo? Eu não me admito perder o controle. Irmão, tá, posição empírica, tá? Não tem estudo.
Irmão, eu tenho marcas assim de beber uma garrafa de bebida tequila, de uísque, e não ficar louco. Ah, porra, perde sensibilidade, abaixa as pressões de estresse. Tá, todos os efeitos eu sinto, eu só não tenho descontrole. É mais fácil eu passar mal do que me descontrolar. Nunca teve. Hoje eu não bebo tanto, não busco beber tanto. Mas meu problema não era meu pai beber, meu problema era o descontrole que ele tinha. E aí, onde eu refugiava? Na dualidade da minha mãe. Minha mãe era calma, ela segurava, ela não reagia no impulso. Mas minha mãe tem uma coisa que eu não gosto. Minha mãe guarda muito ressentimento. Meu pai não guarda. Meu pai não tinha uma mágoa no coração, filho. Tudo que incomodava ele botava pra fora. De forma certa ou errada. Isso eu aprendi. Isso eu fugi da minha mãe e fui buscar no meu pai. Então, a formação dos dois, cara, forma muitos de nós. E às vezes, quando os dois falham no mesmo tipo de característica, ou quando você fica sem orientação. Claro que em algum momento você pode achar que o descontrole do seu pai é maneiro e você se guia pelaquilo. Né? Tem um estudo que pega dois irmãos gêmeos, porque já tentou se criar vários formatos de determinismo. Né? Já tentou se definir que o determinismo era social, já tentou se definir que o determinismo era genético, e até hoje ninguém conseguiu criar um ponto de determinismo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não existe sentença para nada. O ser humano, por ter a sua capacidade analítica de decidir sobre as coisas e ter um cérebro neuroplástico, ele se adapta e conduz. Nem sempre do que é melhor, mas é o que ele achou que era melhor. Então pegaram dois irmãos gêmeos quando tentaram se entender o determinismo, porque assim, não, as pessoas são diferentes porque são criadas em ambientes diferentes. As pessoas são diferentes porque são em condições financeiras diferentes. As pessoas são diferentes. Meu irmão, pegaram dois irmãos criados na mesma condição, gêmeos, né? Tem praticamente compatibilidade genética. E cada um teve um destino diferente. Um estava ligado às drogas e problemas. O outro, né, gerente de uma multi não sei se era uma multinacional, mas era uma tipo uma franquia que tinha em vários estados e ele era gerente de uma delas. Então o moleque estava bem desenvolvido e o outro bem. E os dois eram irmãos gêmeos. Característica do pai: exacerbamento e uso de drogas. Já tinha sido preso várias vezes, era um cara que tinha uma vida inconstante e problemática. Isso foi levado em conta. Quando chegou para se perguntar a cada um o porquê cada um daquele jeito, o que levou a vida fracassada falou: porra, olha o pai que eu tenho. Ele acompanhou o que o pai fazia, ele repetiu o ciclo. O outro: por que você escolheu isso? Olha o pai que eu tenho. Foi a mesma resposta. Ué, só que a mesma resposta com motivações diferentes. Meu pai é assim, então foda-se, eu vou ser assim também. Meu pai é assim, eu não quero ser assim. E aí cada um escolheu dentro do que tinha como objetivo, ou o que achava que era melhor, o que era mais fácil, ou que traria um objetivo melhor, caminhos diferentes. Então, nada disso é determinismo. Tudo vai depender de como você conceitua aqueles tipos de comportamento. E isso vai te influenciar. Mas, filho, te influencia até o momento que você cria consciência e define para o que eu quero, para onde eu quero. E aí você começa a reorganizar, ressignificar. Quando você entende que seu pai e sua mãe estão fazendo o melhor que sabem, porque ninguém deu aula para eles, você começa a não culpar eles, porque você sabe que quando você tiver o seu filho, e por isso que quando você revê o ciclo pelo outro lado da lente, você começa a ficar mais maduro em relação aos seus pais. Você só vai conseguir entender seus pais, às vezes, quando você tiver o seu. Você acha que entende eles. Como todo jovem, que é uma desgraça, né? Eu já fui jovem, filho. Graças a Deus a juventude acaba. Mas a gente é jovem, a gente é prepotente, arrogante, acha que sabe tudo, acha que sabe mais, só porque a gente tem umas informações aí que a gente ouviu, que o nosso professor disse, o caramba, e a gente sempre menospreza, às vezes, aquilo que nossos pais sabem. Mas quando a gente chega no mesmo ciclo deles, a gente se coloca na posição e fala: cara, meu filho vai ver esses defeitos. Meu filho tá vendo de uma outra lente. Porra, mas eu tô fazendo o melhor que eu posso. Porra, eu entendo meu pai, eu entendo minha mãe. Eles fizeram o melhor que podiam. Ah, mas o melhor que podia deles era ser egoísta, era ser viciado, era ser alcoólatra, era ser, sei lá, um abusador.
Cara, isso era o melhor que eles podiam fazer. Se eu não fui frito na frigideira, porque o ser humano é o único ser que nasce 100% dependente. Então imagina assim, um cara com características totalmente destrutivas e ele não te destruiu, como uma porrada de arrombado faz aí com os filhos. Mas filho, destruir não é essa coisa de emo, de ai, meu pai não me compreende, minha vida... Não, filho, destruir mesmo, tô falando matar, sabe? Findar a sua vida, dar pros cachorros, coisas absurdas que tu vê por aí. Tu vê que foi um esforço absurdo pra esse arrombado não fazer isso, por mais que a gente sabe, cara, mesmo assim não foi bom, mas pra aquele cara foi o melhor bom que ele sabia fazer. Existe um milagre de Deus aí, pra certas existências. E a gente tinha que agradecer a isso, a Deus. Então, filho, a gente não necessariamente vai ser o extrato deles, mas eles vão impactar diretamente na nossa vida. Você pode se comportar como uma vítima circunstancial e ficar falando, a família é destrutiva, porque naturalmente todos os seus defeitos vão vir de lá, mas também todas as suas qualidades vão vir de lá. E principalmente o que você decidiu fazer sobre cada coisa dessa. Eu podia olhar as coisas erradas do meu pai e copiar. Eu podia olhar as coisas erradas da minha mãe e copiar, achar que isso era o caminho mais fácil. Mas eu tentei tirar o que eu achei que era melhor de cada um. Outras pessoas poderiam achar outras coisas melhor. Mas porra, mas o que te fez diferente? Cara, eu não sei explicar, mas eu acredito que eu sempre tive pelas coisas que eu passei. Engraçado, né? Que até fazer esse teste de pensar nas coisas, já sair escrevendo, eu tinha uma visão meio assim, eu quis isso porque tal. A gente fica tentando racionalizar, né? Não dá pra racionalizar. Até isso aqui é uma tentativa. Mas isso aqui faz mais sentido do que a maioria das teorias que eu já desenvolvi na minha cabeça sobre por que eu sou assim. Mas eu tenho um ponto em mim que eu criei, ou eu desenvolvi, ou talvez os meus pais tenham plantado, eu não vou saber te descrever, né, assim, de forma honesta. Eu suponho, né, em algum momento da vida, eu desenvolvi um ponto sobre querer vencer, sobre querer poder fazer melhor pela minha família, sobre, tipo assim, vou provar que dá pra fazer melhor, sabe? Eu tive um pouco dessa porra, não sei se foi porque minha mãe leu minha Bíblia, ó. Eu deixo ela aqui no quarto até hoje, ó. Eu li essa Bíblia de cabo a rabo quando era criança. Todo dia de noite minha mãe lia uma história dela. A letra da minha mãe, ó. Para o meu filho Ronaldinho, em muito carinho, meu livro, para ser lido e relido. Para ser lido e relido, meu livro, onde encontre a paz e a harmonia. Boa viagem, uma boa história. Sua mãe Sandra, beijão. Minha mãe lia isso aqui todo dia pra mim, ó. Todo dia de noite eram essas histórias que eu li. Eu não sei as histórias da Disney, mas essas aqui eu decorei todas. Claro que é uma Bíblia infantil, então ela é mais arredondada, né, cara, para uma mente de uma criança. Foi dada por um testemunho de Jeová e me ajudou muito. Não sei se foi por causa das histórias, de forma não sei, filho, mas eu sempre tive essa necessidade de eu preciso vencer. E eu nem sabia como, filho. Eu preciso fazer melhor. E eu nem sabia como. Mas, cara, é aquilo que eu falo pra vocês no RC 157. 157. Vai fazendo, filho. Vai fazendo e vai se adaptando. Vai fazendo e vai se adaptando. Vai fazendo e vai se adaptando. Só não para. Só não lamenta. Se chorar, filho, chora e continua. Não se entrega a essa coisa de... sabe assim, você precisa ser acolhido, você precisa ser entendido. Filho, não interessa se eu tô aqui nesse oceano porque meu barco afundou, ou porque eu nasci de um tubarão, ou porque eu caí do céu, ou porque o avião... Eu tô no oceano, filho, eu tenho que chegar na Terra. É só isso que interessa. O porquê eu tô aqui, porra, se um dia alguém me contar, ótimo. Se não, filho, eu tenho que chegar na Terra, então dana a nadar, filho. Até essa porra virar Terra. É só isso que interessa. Acolhimento é bom, filho, vai te ajudar a nadar? Então é bom. Não, acolhimento é bom pra te deixar onde você tá, então não serve pra porra nenhuma acolhimento. Uma seguidora, ela sempre fala comigo, aí ela falou assim, pô, eu gosto muito das suas postagens, suas abordagens, mas você não acha que podia ser mais simpático? Assim, mas ela não falou simpático, mas acho que ela falou empático, eu acho. As pessoas, aí eu falei, cara, eu sou o mais empático pelas pessoas. Porque o que é empatia? Empatia é eu entender você e, de forma positiva, te acrescentar. Cara, eu entendo as coisas que vocês choramingam comigo.
Só que se eu ficar nessa frouxura de acolhimento, vocês vão continuar boiando nesse mar aqui fundo, meu irmão. Uma hora o tubarão pega, vai se afogar. Então, assim, a melhor coisa que eu posso fazer pra vocês é entrar de sola, meu irmão. Alguém tem que chegar e falar a verdade. Tá dando uma de frouxura, tá dando uma de bunda mole. Meu irmão, rema, tem que chegar. Não interessa o teu problema. Ah, minha mãe tem isso. Foda-se, resolve chegando lá. É isso que interessa, filho. Então, assim, eu sou, provavelmente, o cara mais preocupado com o seu futuro. Cara, nada que eu falo ali é num sentido de... Porra, me sentir... Cara, eu não preciso dessa merda. Essa merda, assim, de me sentir especial, me sentir... Não quero essa porra. O que eu quero é o bem de vocês. Eu falo ali, cara, numa preocupação, como se eu estivesse falando com meu filho. E eu dou porrada, meu irmão, em homem e mulher. Outra menina falou um negócio pra mim e eu falei pra ela, cara, você tá mais preocupada em se fazer de coitada pro teu marido pra deixar ele tenso ou você tá preocupada em resolver a porra do teu problema? Resolver a porra do problema. Então por que você tá martirizando o teu marido? Ah, obrigado, acho que eu entendi. Tomara que tenha entendido. Sabe, ela tá querendo uma coisa e fazendo outra. Vai dar merda, tanto no casamento quanto no objetivo. Então, assim, eu falo o que eu acho que vai ajudar a pessoa. Se eu achar que não vai ajudar, eu não falo. Teve um garoto que eu fui ajudar e ele mentiu pra mim. Eu sei que ele mentiu. Foi o único caso de um cara que mentiu pra mim. Normalmente as pessoas vêm ali, elas podem não gostar do que ouvem, mas elas vêm contra a verdade. Do jeito delas. E eu, às vezes, preciso desembaraçar. Mas o cara falou coisa que eu sei que ele não fez. Pelo próprio extrato de comportamento. Se o ser humano é cíclico, filho, tem causa e efeito numa porrada de coisa. Alguns efeitos não podem acontecer sem causa. O cara mentiu. Eu falei, irmão, eu posso ajudar quem fala a verdade. Quem mente eu não tenho como ajudar. Você está desperdiçando meu tempo e o seu. Porque se eu for acreditar na tua mentira, eu vou te dar uma solução que você não vai conseguir resolver o teu problema. Então, irmão, segue tua vida. E bloqueei, a gente não troca mais ideia. Cara, não tem como eu ajudar um cara que mente. Então, assim, quando o cara chega ali e abre o coração e fala a verdade, eu vou lá e bato onde eu acho que precisa direcionar. Meu irmão, nada. Ah, mas por que o mundo é injusto? Meu irmão, se eu descobrir primeiro, eu conto. Se tu descobrir, tu me conta. Agora, nada. Não interessa porque eu tô aqui, porque eu nasci nessa família, porque eu cresci em Belford Roxo. Meu irmão, nasci em Belford Roxo, tem que lutar, porra. Belford Roxo mais que todo mundo, meu irmão. Belford Roxo é terra de Marlboro. Porra, então, filho, não dá, sabe? Não dá pra gente se conformar com a vida. Mas você aqui pode entender, às vezes, coisas que você tá buscando diferenciar, né? Essa aula 261 vai te ensinar a diferenciar o que você busca e o que você necessita. O que você necessita, filho, às vezes pode ser uma dor que você tem sobre algo que você não resolveu dessa fase. O que você busca é um ideal. Só que aí você fica tentando buscar o ideal e se perde na dor. Sabe? Você saiu daqui com uma falha, uma falta de necessidade de atenção. E aí, você quer buscar um objetivo que... Qualquer objetivo grande, filho, tem os anos do silêncio. Um dia eu vou falar sobre isso. Eu falo no curso, mas eu vou chegar pra vocês aqui. Tem os anos do silêncio. Tem os anos que é só trabalho duro, sem ninguém ver, sem nenhum aplauso, sem ninguém concordar. Ainda mais, assim, as pessoas de forma, às vezes, inocente ou inconsciente, ou maldosa, jogando contra. E, filho, não vai ter aplauso, não vai ter pertencimento. É só caminhar, é dando andar. Mas você tá fazendo isso e tem essa necessidade, aí você se perde. Fica se perdendo no caminho. Não chega onde quer. Porra, eu tento e não consigo. É minha quinta tentativa. Mas, porra, tu não consegue dedicar 100%. Para alguns objetivos, filho, é 100% de integralidade. É 100% ali intencional, tesão, energia. Mas, porra, você tem uma busca que você não resolveu. Você tem uma necessidade que você não resolveu. É ir atravessar o deserto e não ter a água necessária. 2 dias de travessia de deserto, tu abandona para procurar água. Aí fica voltando para onde tem água. Nunca vai tanto para frente. Tentou atravessar o deserto em 2 dias, pô, mas eu sinto falta da água. E volta. É isso que acontece com a maioria. Então, assim, um mapa mental que esse tipo de aula cria, pô, filho, pode te ajudar a se entender. A traduzir algumas coisas assim. Você acha que é objetivo, mas é uma necessidade. E aí as coisas começam a clarear na sua vida. Porque agora você sabe o que tratar. Porque o grande problema, filho, dos problemas psicológicos
no meu entendimento, é que a maioria das neuroses que eles vão desenvolver são porque a gente não consegue entender com clareza as coisas. É uma prisão que a gente não percebe que existe. Você, às vezes, está aprisionado num estado de vida porque você nem enxerga que aquilo é prisão. Essa é a prisão mais escrota que existe. A prisão de grade, você sabe, quando eu romper essa grade aqui, a prisão de corrente, sabe, quando eu romper essa corrente aqui, agora a prisão que você não sabe que existe. Você tá nela e não sabe que existe. Tipo a Matrix do RC-113. Essa é a mais escrota. Você nem sabe que tá nela. Então, assim, o que minhas aulas aqui tentam fazer, filho, é um degrau. É tipo assim, eu tô tentando tirar essas barras da prisão da mente de vocês. Pra vocês, ou pintar pelo menos, ó, a gente tem um problema aqui, irmão. Se vai ser o meus R6, se vai ser o meu curso, ou se vai ser um profissional especialista que vai resolver, ou o teu amigo que vai trocar uma ideia contigo e vai te ajudar a resolver, eu não sei. Eu tô tentando fazer o que eu posso pra te mostrar. Isso aí é uma prisão, filho. Isso aí tá te amarrando, isso aí tá te impedindo. Você tá tentando correr, mas tem as grades te segurando e você nem percebe. Então, uma aula como essa, filho, embora o tema seja de mulher, vale a pena você ver pra se entender. As filhas vão sair daqui, né? Porque provavelmente elas vão buscar um RC como esse, vão sair daqui entendendo algumas escolhas erradas que elas fizeram. Ou algumas escolhas erradas que estão fazendo ainda. Mas você, que às vezes, pô, assunto de mulher não quero ver, que é sempre uma. Não tá sendo um bom aluno, tem que ver essa porra toda pra ficar ter a mente forte. Por isso que eu faço a trilha do Machado, senão eu não botava essa porra em ordem. Eu deixava a culha. Você pode, às vezes, resolver um problema teu num assunto delas, cara. Não se limita não, cara. É conhecimento. Eu não venho aqui gastar nenhum tempo meu que não for pra trazer algo que eu acho que resolva. E mas que direção você tá querendo levar a gente, cara? Liberdade e paz, porque é a dimensão que eu tô tentando chegar. Ser livre para determinar meu próprio caminho e ter paz pra minha família ficar em condições. Eu tô lutando pra essas duas frentes. Uma coisa quase faz sinergia com a outra, mas ainda tem características diferentes. E, né, como eu tenho um princípio que eu sou cristão, não me custa nada no meu processo, filho, dividir os caminhos que eu tô acertando ou que tá me parecendo melhor pro meu objetivo com vocês. E aí, filho, você retém o que é bom. Então, assim, um teste como esse pode explicar a você como descobrir o que tá te amarrando e definir melhor a direção. Essa é a grande proposta de uma aula como essa. E cada aí o teu curso? Cara, o meu curso é mais profundo. Todas essas ferramentas que eu resumo aqui para usar, tanto para mostrar o problema quanto para elucidar o problema, eu ensino como construir elas no curso. Então, a minha ideia é o seguinte, porra, eu quero levar vocês pro... Eu sou vendedor de curso, filho, eu vendo curso, é uma das coisas que eu faço. Eu quero que as pessoas cheguem no curso. Porra, mas o curso ele tem um custo alto, nem todo mundo. Tem muita gente amarrada na corrente ainda. Então, como é que um cara amarrado na corrente, que nem sabe que a corrente existe, vai querer chegar no meu curso? Então, cara, eu tô tentando aqui tratar os assuntos. Pra quê? O cara que não tem condições, cara, ele já resolve muita coisa. 90% dos problemas dele aqui. 90% assim, não. Diversos problemas da vida dele, ele resolve aqui. Tu pode ver os depoimentos embaixo de cada RC. Pra cada RC, cara, acerta uma pessoa diferente. Nem sempre vai acertar mesmo. E aí o cara, pum, a vida dele melhora, a vida dele prospera, a família dele fica melhor. Porra, eu ajudei um cara. Isso já é bom, porra. Isso aí por si só já se baixaria. Mas aí ele quer crescer mais. Aí ele fala, porra, eu vou no curso. Agora, isso aqui me deu condições de crescer, isso aqui vai me dar condições de ir pro curso. E aí ele vai, se quiser. Não, ninguém é obrigado, filho. Ninguém que tá aqui me deve nada. Eu faço porque eu acho certo. E no ruim de tudo, filho, meu filho vai ver isso tudo e vai fazer um bem do caralho pra ele. Então, assim, eu sempre quis ter muitos filhos, então Deus está me ajudando. Não sou o melhor cara do mundo, mas estou tentando fazer o melhor que posso e tentando mudar o mundo do quarto do meu filho, certo? Quarto de uma criança, eu vou tentar mudar o mundo é o que eu posso fazer hoje. E Deus vai abençoar, entendeu? Não importa o desafio, a gente está lutando. É isso só que eu quero de vocês. Não importa o resultado de vocês, eu quero vocês livres e em paz. Se a liberdade de você, filho, foi igual a do Diógenes, não ter nada, mas ficar em paz, só não pode escolher não ter nada por medo. Isso eu vou ficar triste com vocês.
Eu quero que vocês conquistem os objetivos de vocês, cara. Como eu quero conquistar os meus. Eu quero poder chegar pra vocês, cara, e a gente sentar numa mesa um dia, quando a gente se esbarrar, e eu falar, meu irmão, minha vida tá prosperando, minha vida tá do jeito que eu quero, eu vivo como eu quero, meu filho pode exercer o que ele veio pra exercer no mundo, porque eu dou condições, minha mulher tá realizando o sonho dela. Todo o custo de ter sido chamado de maluco, caralho, valeu a pena, e eu vou ter orgulho de falar, e eu não vou ter vergonha. Sabe por quê? Porque vocês também vão estar vivendo isso. É só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Isso vai me dar paz. Sabe? Quando eu recebo um depoimento de vocês que, porra, as coisas estão ajudando, mesmo com a minha audiência não sendo a maior do universo, mas nesse micro-universo que eu tô conseguindo encostar, que eu tô conseguindo chegar, que eu tô conseguindo alcançar, graças às vezes ao compartilhamento de vocês, à indicação de vocês, porque, porra, eu não sou o cara mais simpático do mundo, né, meu irmão? A gente tem que aceitar nossas limitações. Eu tô impactando uma vida. Então, porra, é isso que eu quero, filho. A gente fazer a nossa fazenda da matilha, só tiver lá cachorro louco, caramba, mas adestrado, respeitoso, respeitando o próximo, buscando melhorar, buscando crescer, cultivando a família, a gente vai estar seguro e em paz. E o mundo que se prepare pra gente. Talvez eu não veja esse dia, mas eu tenho certeza que um dia esse vai chegar. Porque um dia vai ser impossível ignorar a gente, porque no longo prazo eu não perco.